Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa teleaula de práticas oficinais da 12ª classe. Vamos então dar continuidade ao assunto que temos discutido durante essa semana, durante as outras semanas. Temos falado sobre codificador e decodificador serial. Na primeira aula, vimos alguns conceitos sobre codificador e decodificador serial e deixamos 2 exercícios. Vimos o primeiro exercício, que vimos a sua aula teórica e a sua aula prática. Hoje vamos falar também, hoje vamos ver o conceito teórico do exercício número 2 e na próxima aula vamos fazer a sua prática. Então, o que nós vamos aprender hoje? Primeiro vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Os objetivos da nossa aula de hoje, na verdade, é projetar um circuito capaz de controlar 4 cargas sem fio. Esse é o nosso objetivo geral. Mas para nós chegarmos nesse objetivo geral, temos primeiro que passar por algumas etapas. Temos que definir codificador, temos que definir decodificador, temos que ver registro de deslocamento, temos que ver flip-flop, temos que ver o codificador serial HT12E e o HT12D. E depois, então, vamos relembrar os módulos de transmissão e recepção. Vamos aprender a fazer o esquema do mesmo projeto no quadro e depois, então, o esquema elétrico no Proteus. Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Temos aí a vermelho, foi exemplo 1, que nós fizemos na aula passada. Hoje vamos fazer o exemplo 2. O exemplo 2, o que diz o problema? O problema nos diz projetar um sistema capaz de controlar 4 cargas. Tá? Isso é, acender e apagar sem fio através de um controle remoto. Tá? É similar ao problema que nós tivemos na aula passada. E atenção, voltando a sublinhar novamente, sem recorrer ao uso da programação. Tá? Não vamos programar para podermos controlar 4 cargas. Tá? Então, vamos lá novamente rever os conceitos. É importante nós revermos os conceitos novamente. Na aula passada, nós falamos o que era um codificador. Se você lembra, coloque lá nos comentários, tá? Coloque lá nos comentários se você ainda lembra da definição do codificador. Mas nós falamos que um codificador é um circuito que, na sua entrada, tinha sinais não binários e na sua saída tinha sinais binários. Falamos também que um decodificador era, na verdade, um circuito integrado que fazia o processo inverso, onde tínhamos a sua saída não binárias e na sua entrada binária. Mas nós falamos que isso não era um codificador serial. O que é, então, um codificador serial? Para isso, nós fomos mais num conceito. Relembramos o que era um registro de deslocamento. Vimos que um registro de deslocamento era nada mais, nada menos do que um circuito integrado que enviava suas informações de forma serial, onde falamos de 2 tipos de registro de deslocamentos mais conhecidos, que eram o registro de deslocamento com entradas seriais e saídas paralelas, e de entradas paralelas e saída serial, ou entrada serial, saída serial, e entrada paralela e saída paralela. Demos um exemplo que o nosso codificador serial assemelha-se ao decodificador de entrada paralela e saída serial, tá? Onde teremos vários bits em forma serial. É daí então que surge o nosso decodificador serial. Temos, na verdade, um novo componente hoje, na nossa aula de hoje, que é o flip-flop. O que é então um flip-flop? Vocês já discutiram isso na 11ª classe com o professor Pedro Queta. Lembram? Se lembram? Deixa aí nos comentários o que vocês aprenderam sobre flip-flop. Mas eu tenho aí uma definição curta e objetiva. Um flip-flop é um circuito integrado capaz de armazenar 1 bit de dados. Tá? Capaz de armazenar 1 bit de dados. E 1 bit, nós sabemos que com 1 bit de dados podemos fazer muita coisa. Certo? Então, vamos avançar. Dos flip-flops, vocês já aprenderam vários tipos. Hoje eu vou destacar o flip-flop do tipo D, o 4013. Tá? O flip-flop do tipo D, só para relembrar um pouquinho aquilo que vocês
discutiram na 11ª classe, vocês aprenderam que o flip-flop do tipo D, né? Temos aqui tem uma entrada D, tem aqui a entrada de clock. Temos então aqui a entrada a saída de set e a saída de reset. Temos aqui o que e o que negado. O que vocês aprenderam na 11ª classe? Na 11ª classe, vocês aprenderam que se eu colocar aqui um nível lógico alto, para esse nível lógico alto vir para a minha saída Q, para sair para essa saída Q, depende do pulso de clock. Aprenderam isso, certo? Que quando houver pulso de clock, quando disparar aqui no flanco ascendente, esse 1 que está aqui poderá vir para onde? Poderá vir para aqui. E aqui poderá vir 0, certo? O complemento. Se você colocar aqui 0 e novamente houver um pulso de clock no flanco que ascendente, aqui também vou ter também o 0. É isso que vocês aprenderam no ano passado, na 11ª classe. Então esse conceito é muito importante para a nossa aula de hoje. Tá? Esse conceito é muito importante para a nossa aula de hoje. Vamos lá então, que circuito é que nós vamos utilizar? Ou que circuito é que que codificador serial é que nós vamos utilizar? Na aula passada eu já falei sobre o codificador serial MC 145026 e o MC 145027. E falei pouco sobre o HT12D e o HT12E. E também algumas pessoas perguntaram qual é a definição de um codificador serial. Alguns alunos têm sempre essa inquietação. Quando o professor pergunta o que é um codificador serial, e por vezes não conseguem responder. Então eu tenho uma definição curta e objetiva. O codificador serial, vou falar especificamente do HT12E, é um circuito integrado capaz de codificar informações, tá? Capaz de codificar informações que consiste em 8 bits de endereço e 4 bits de dados, tá? Tem mais um detalhe muito importante. Para que esses bits sejam transmitidos de um ponto para o outro, eles dependem extremamente da frequência de sincronização. Ou seja, eu posso ter 8 endereços e posso ter 4 dados, mas se eu não tiver o sinal de frequência, esses bits não poderão trafegar de um ponto para o outro, tá? Então, o codificador serial é exatamente isso. Então, nós temos aí um exemplo do codificador serial, conforme podem ver, no pino 16 e no pino 15, tem um registro de 1 mega, que nós falamos na aula passada e praticamos ela. Temos aí um registro de 1 mega. Esse registro de 1 mega já vimos que é para criar nada mais, nada menos do que o quê? A nossa frequência. Então, não esquece, esse registro de 1 mega é que vai nos dar a frequência de sincronização. E de lado temos, na verdade, a tabela de frequência e a tabela de resistência. Para nós saber, se tivermos a utilizar um registro de 1 mega, estamos a utilizar mais ou menos 2 kHz, tá? 2.1 ou 2.2 ou 2.3 kHz, de acordo com a tabela que vocês, na verdade, podem ver que está a ser apresentada, tá? Para além do codificador serial, também existe o decodificador serial. O que é então o decodificador serial? O decodificador serial é o inverso do codificador serial, tá? Que vai fazer o quê? Vai receber o quê? Esse mesmo bit vai comparar com os 8 bits de endereço, tá? E depois vai permitir a saída dos 4 bits de dados. Atenção, enquanto que o codificador codifica para enviar, o decodificador decodifica, recebe, decodifica, nos dando então esses parâmetros na saída. É muito importante que você perceba esse conceito. E o decodificador também tem a sua tabela de frequência e resistência. Só de lembrar que já falamos que quando eu quero usar o resistor
para definir a frequência de sincronização, eu disse na aula passada que deve usar sempre registro na ordem dos K. Eu disse na ordem dos 20K a 51K. Mas hoje eu trouxe a tabela para vocês verem melhor. Podem ver que está na ordem dos 27 kΩ até 220 kΩ. Tá? Todos esses registros funcionam lindamente. Tá? Funcionam lindamente quando eu estou, na verdade, a transmitir informação. Então, como eu quero registro, como eu quero uma frequência na ordem dos 2 kHz, então temos ali os registros que eu posso utilizar. Posso usar registro de 47 kΩ a 27 kΩ. Então terei ali esse valor a oscilar mais ou menos nesse valor. Então é muito importante que você use o resistor certo para então que haja a frequência de sincronização. É muito importante a frequência de sincronização, mas também é importante nós conhecer os pinos destes mesmos circuitos integrados. Quais são então os pinos destes circuitos integrados? Então, temos aí uma tabela, espero que estejas a ver essa tabela, onde temos o número de pinos, tenho aí o pino 1 até o pino 8, são na verdade os bits de endereço, tá? Tanto no codificador e tanto no decodificador. De 1 a 8 são os bits de endereço. Tenho que o pino 9, tanto no transmissor e tanto no receptor, é o pino de ground, é o pino que eu devo aterrar. E do pino 10 até o pino 13, tem os pinos de saída de dados para o decodificador e de entrada de dados para o decodificador, para o codificador, certo? Codificador 14, de 10 a 13, entrada de dados, decodificador de 10 a 13, saída de dados. Por isso é que eu disse que é muito mais fácil trabalhar com o HT12E e o HT12D, devido a essa facilidade de pino que eles vão nos apresentar. Agora, aqui um detalhe muito importante. O pino 15 e 16, tanto no transmissor e tanto no receptor, são os pinos onde eu vou ligar os registros que eu já disse, os valores do registro que você tem que utilizar. Agora, temos o pino 17. O pino 17, conforme nós já falamos, é o pino que nos permite ter a saída de dados. Tá? É o pino que nos permite ter a saída de dados. Enquanto que o pino 16, na verdade, é o nosso pino para alimentar o circuito integrado. Então, é muito importante que você conheça esses pinos. Olha, estou a falar o pino 16, pino 18 é o pino para alimentação do sinal positivo. Tá? Um detalhe muito importante, já falamos na aula passada aqui, eu tenho o TE, lembram do TE? Terminal Enable. Serve para habilitar e desabilitar a saída do codificador. Tá? E esse pino é o pino 14 no codificador, certo? Podem ver aí na nossa tabela. E tenho o outro pino, que é o pino 17 no decodificador, que na verdade é o VT, serve para nos mostrar se há comunicação entre o transmissor e o receptor. Tá? Já vimos também na aula passada. Se tiveres alguma dúvida, podes depois ver a aula passada, a aula prática passada e ver a importância do VT. E temos então ali o pino 14, que é o pino de entrada, ou seja, o pino 14 de entrada e o pino 14 de saída. Então é muito fácil trabalhar com esse circuito integrado. Tá? Então o que é mais importante eu saber? É importante eu saber como interligar com o meu módulo RF. Nota que estamos a falar sempre ainda do módulo RF, tá? Que é para poder transmitir esse sinal. O módulo RF, fizemos uma abordagem básica na aula passada, onde vimos como é que esse módulo é, quais são as suas especificações técnicas e como é que eles funcionam, tá? Então, é isso que vocês estão a ver aí na figura. Já discutimos isso na aula passada, então não vou falar disso novamente, porque vocês já sabem e já trabalharam com ele na aula passada. Espero que vocês estejam a praticar mesmo, tá? Não adianta você sentar ali no computador e assistir a teleaula, não. A ideia é que você tenha o teu material, tá? Você tenha lá o teu material e esteja a fazer aquilo que estamos a orientar aqui, tá? De modo você
a obter os seus resultados. Se você já testou em casa, fez em casa e está a funcionar, coloque aí nos nossos comentários, tá? Então, vamos avançar. Então, vamos para o esquema de bloco do nosso projeto. Como fazer, então, o esquema de bloco do nosso projeto? Vamos aprender, então, a fazer o esquema em bloco do nosso projeto. Na aula passada, eu já trouxe o esquema em bloco feito, mas hoje gostaria que fizéssemos esse esquema em bloco passo a passo, tá? Vamos, então. Me acompanha. Acompanha lá, segura aí o teu caderno, segura a tua lapiseira e vamos fazer o esquema em bloco passo a passo, tá? Então vou apagar isso. Lembram o que eu te pedi? Lembras o que eu te pedi? Eu te pedi para você projetar um controle remoto, certo? Pedi para você projetar um controle remoto. Um controle remoto é constituído por botões, lembras? Que um controle remoto é constituído por botões. Então eu vou colocar aqui um bloco que vai representar os meus botões, tá? Vou colocar aqui um bloco, onde eu vou colocar o bloco dos botões, né? Ou vou então denominar de entrada de dados, tá? Esse é o meu primeiro bloco, né? Esse é o meu primeiro bloco, que é o bloco de entrada de dados, tá? Então, já tenho aqui o meu esquema de bloco. Esse esquema de bloco de entrada de dados vai enviar informação para quem? Vai enviar a informação para o meu codificador, tá? Vou representar aqui então o meu codificador, que é? Já vimos que temos vários tipos de codificadores, certo? Já vimos que temos vários tipos de codificador. Nesse caso, esse bloco eu vou chamar de decodificador serial, tá? Vou chamá-lo de decodificador serial. Esse bloco de decodificador serial vai enviar informação para onde? Vai enviar a informação para o meu módulo, que é módulo RF. Módulo RF, tá? Vai enviar para o meu módulo RF. E o meu módulo RF vai fazer o quê? Vai enviar também a informação. Vou colocar aqui, tá? Um raio, né? Que indica que esse sinal que está sendo transmitido é um sinal que é sem fio, tá? E quem vai receber? O outro módulo. Vou ter aqui o outro módulo. Módulo que é RF, mas agora o meu RX e o meu TX. Então, esse sinal que já aprendemos também na aula passada, vai para onde? Vai para o meu decodificador, que é decodificador serial, tá? Até aqui ainda tudo fácil. Decodificador serial, tá? Vai aqui para o meu decodificador serial. Acho que até aqui tudo bem. Depois de sair do nosso decodificador serial, vai para onde? Coloca lá nos comentários. Eu quero que você coloque lá nos comentários aonde é que o sinal vai. Qual é o próximo bloco, tá? Já falamos que esse é o nosso controle remoto, tá? Do qual eu vou dar entrada de dado. Esses dados serão o quê? Codificados. Depois de codificados serão o quê? Modulados e enviados. Depois serão o quê? Recebidos. Depois de recebidos serão o quê? Decodificados. E depois de decodificados, esses dados serão o quê? Armazenados, tá? Então vou colocar aqui um novo bloco, que é o bloco de memória, tá? Memória, tá? Tem um bloco aí de memória, tá? Quer dizer que os dados vão ser armazenados. Depois de ser armazenado, o que eu quero fazer? Quero controlar cargas, ou seja, quero controlar uma lâmpada. Vou te perguntar, você consegue acender uma lâmpada com 5 volts? É possível eu segurar esses 5 volts que está saindo aqui do meu flip-flop, ou seja, que está saindo daqui da minha memória, 5 volts, que eu estou a alimentar o meu circuito e acender uma lâmpada de 220 volts? Lembram que vocês estudaram isso na 11ª? Não é possível, tá? Não é possível eu acender uma lâmpada de 220 volts com uma tensão de 5 volts, tá? Como não é possível, aprendemos que temos que criar uma etapa de quê?
uma etapa de potência. Então, venho para aqui e vou criar mais um bloco de quê? Etapa de potência, tá? Vou criar aqui o meu bloco. Vou criar aqui o meu bloco que é etapa de potência. Tá? Vou criar aqui. Tem aqui a minha etapa de potência, tá? Da minha etapa de potência, agora sim é que vou criar o meu último bloco, que é a minha carga, tá? Então aqui agora a minha carga, tá? Então é simples, tá? É simples. Espero que amanhã, quando o exercício te pedirem novamente, faça um esquema de bloco de um controle de carga sem fio, que você possa seguir esse espaço, tá? Meu controle remoto e aqui o meu receptor, tá? Tem aqui a minha memória, tenho aqui a minha etapa de quê? De potência e tenho então aqui a minha carga, tá? É assim que se faz o esquema de bloco desse mesmo projeto. Uma vez que nós já fizemos o nosso esquema de bloco, vamos então agora fazer o nosso esquema elétrico no nosso simulador Proteus. Só de realçar que o HT12D e o HT12D não tem no Proteus, tá? Não tem no Proteus. Não vais conseguir simular esses dois circuitos integrados no Proteus. Por isso, vamos utilizar o quê? Novamente, vamos utilizar o MC145026 e o MC145027. Só para simular, tá? Mas na prática, vamos voltar a utilizar o HT12D e o HT12E, que já vimos que é muito mais fácil trabalhar com ele. Então, me siga lá no Proteus, vamos juntos. Liga o teu computador, vamos juntos no Proteus, tá? Vamos juntos no Proteus. Eu quero que nós vamos novamente no Proteus. Vamos lá ver o circuito que nós já discutimos na aula passada e vamos ver isso. Vamos ver isso, tá? Vamos ver isso no Proteus. Então, eu tenho aqui já o esquema que nós vimos na aula passada do meu codificador serial, tá? Tenho aqui o esquema do meu codificador serial. Tá? Tem aqui o esquema do meu codificador serial, que já vimos na aula passada. E já sabemos como é que ele funciona, certo? Tem aqui os bits de endereço. Os bits de endereço são os mesmos. O bit de endereço que está aqui é o mesmo bit de endereço que está aqui. Depois, basta dar para funcionar. Vamos ver se está a funcionar primeiro. Está a funcionar. O VT no pino 11, o LED está a acender, está ok. Quando eu enviar uma informação, ele vai receber, tá? Então já vimos que se eu dar o terminal enable, ele vai então desabilitar novamente as informações. Se notarem, é isso que ele faz. Então já sabemos isso, já discutimos isso na aula passada. Vamos então para a nossa aula de hoje. Vimos que os dados, depois de serem enviados, têm que ser armazenados, certo? E vamos armazenar no flip-flop. Então, esse é o nosso flip-flop, o nosso 4013. Como nós queremos controlar várias cargas, falamos que queremos controlar 4 cargas, então quer dizer que temos que utilizar quantos flip-flops? Coloca lá nos comentários se você sabe. Temos que utilizar, há uma pergunta por vez que a gente faz. Se eu quiser controlar 4 cargas, quantos flip-flops do tipo D eu devo utilizar? E tem uma segunda pergunta que a gente faz. Quantos circuitos integrados 4013 eu devo utilizar? Lembram disso? Quem lembrou disso, por favor, coloque lá nos comentários que eu gostaria de ver a vossa interação, tá? A nossa ideia principal é interagirmos, tá? Então, a única forma que nós temos de interagir é você utilizar os comentários. Coloque nos comentários que eu vou lhe responder com muita motivação, tá? Então, temos aí o 43, temos aí o 43. Espero que vocês já tenham colocado, já tenham aberto o vosso Proteus, tá? Eu já abri o meu e coloquei já aqui os 4, tá? Qual é então o segredo para
trabalhar para armazenar carga. Há quem vai pensar que vamos mesmo ter que ligar a entrada D aqui na entrada de dados, certo? Errado, não pode fazer isso, tá? Tens que ligar a entrada D com a saída que é negado. Por quê? Porque aqui a saída que é negado, por default, ele já tem um nível lógico alto, ele tem sempre um sinal inverso do tipo com relação à saída que. Então é importante você interligar todos eles, tá? Interligar todos eles, tá? E onde então é que vai entrar o meu dado novo? O meu dado vai entrar na entrada de clock, tá? Devo utilizar a entrada de clock, vou ligar aqui então o primeiro flip-flop. Vou ligar aqui flip-flop 1. Aqui vou ligar o flip-flop 2. Atenção para não ligar no sítio errado. Aqui vou ligar o flip-flop 3. Vou ligar o 3. Tenha atenção nisso para não errar. Tá? E aqui então no final vou ligar o flip-flop 4. Tá? Vou ligar aqui o número 4. Tá? Então já tenho ligado os meus flip-flops. Tá? Tenho ligados. Espero que você também já tenha ligado, tá? Espero que tenha ligado também os teus flip-flop. E a quem está falando, professora, como é que eu vou ver se o meu flip-flop está funcionando ou não? É simples, basta segurar aqui o Logic Problem, tá? O Logic Problem, só para uma questão de teste, para ver se os dados estão sendo armazenados ou não, tá? Vamos lá então colocar para ver se os dados estão sendo armazenados ou não. E depois então construímos a nossa etapa de potência, tá? Vamos lá então ver. Vou habilitar, né? Vou ligar o terminal enable, agora sim é sincronismo. Quando eu envio o nível lógico alto, armazenou, tá? Apertei no botão, no controle remoto, você não fica lá com o botão pressionado, certo? Você aperta e larga, certo? Apertei, larguei, acendeu. Apertei, larguei, apagou. Tá? E, na verdade isso então que deve ser o funcionamento do nosso flip-flop, tá? Esse deve ser o funcionamento do nosso flip-flop, tá? Subir e descer, tá? Esse deve ser o funcionamento do nosso flip-flop, tá? Então vamos lá avançar. Então, vamos lá avançar. Vamos lá avançar. Deixa-me só ver se percebeste bem. Vou repetir mais uma vez, tá? Vou repetir mais uma vez. Vou repetir mais uma vez. Apertei, acendeu, tá? Apertei novamente e larguei, tá? Apertei novamente e larguei, tá? Então você aperta no controle remoto, acende e apaga, tá? É isso que você vai fazendo no teu controle remoto, tá? É isso que você vai fazendo no teu controle remoto, tá? Aqui também a mesma coisa, tá funcionando. Aqui também tá funcionando, tá? Aqui também tá funcionando, tá? E aqui também então está a funcionar. Então, conforme nós podemos ver, o nosso circuito integrado funciona normalmente, tá? Tá, quer dizer que os bits estão a ser enviados e recebidos. Vamos lá então agora criar a nossa etapa de potência. Atenção, não vou criar a etapa de potência de todos os flip-flops, vou criar apenas a etapa de potência de um flip-flop e você faz o restante, tá bem? E você faz o restante, tá? Vamos lá então avançar, tá? Vamos lá avançar para a nossa etapa de potência. Como então criar a nossa etapa de potência? Primeira coisa, um resistor. Vocês aprenderam isso com o professor Pedro Queta na 11ª classe. Então, um resistor de 1K. Vou ligar na saída, vou ligar ele na saída do flip-flop, tá? Vou ligá-lo aqui na saída e depois vou então aplicar um transistor, um BC548. Então, tenho aqui a minha etapa de potência feita. Vou precisar, na verdade, do nosso componente que vai, na verdade, receber os 220 volts, tá? Qual é esse componente que vai receber os 220 volts? Já falamos que é o relé.
tá? Vou precisar do nosso relé. Então, tenho aqui 220 volts, vou precisar do meu relé. É só eles aqui em procurar e localizar então o teu relé, tá? Então, você já sabe trabalhar com Proteus também. Tenho aqui o meu relé. Então, o meu relé tem aqui a minha saída. Tem a saída. Tem aqui o normalmente aberto e o normalmente fechado. Vou ligar esse lado aqui, que eu já sei que vai me enviar o nível lógico alto e o nível lógico baixo. E vou então aterrar o outro lado, tá? Vou aterrar o outro lado. Então, vou aterrá-lo aqui, tá? E tenho que mudar aqui a tensão de disparo do meu relé, porque a tensão que ele vai receber é de 5 volts, tá? Então, vou testar para ver se está funcionando, tá? Preste atenção na chave do relé, se vai mudar ou não, tá? Vamos lá ver. A chave do relé ainda não mudou. Vamos lá ver por que não mudou. O relé. O relé de 5 volts. Tem aqui a minha tensão de trabalho. BC548. Já sei. Então, deixa eu colocar aqui o meu transistor no terra, no ground. Tá? E vou garantir o nível lógico alto. Vou garantir aqui o nível lógico alto. Para polarizar o meu relé, quando ele receber o nível lógico alto, o coletor vai ligar com o emissor. Vocês já aprenderam isso também na 11ª classe do transistor como chave. E ainda discutiram isso na 12ª classe com o professor Zélio. Então, isso vocês já sabem, né? Que eu tenho aqui, quando eu tiver um nível lógico alto, o meu coletor vai ligar com o meu emissor e vou ter aqui na minha bobina um nível lógico baixo. Esse nível lógico baixo, vou garantir um nível lógico alto já na minha bobina. Vou ligar aqui um nível lógico alto já na minha bobina. Vou ligar aqui, tá? E agora sim vai funcionar. Então, se notarem, o relé já disparou. Tem um detalhe muito importante quando eu desligo o relé. Quando eu desligo o relé, tem um problema da corrente reversa. Tá? Tem um problema da corrente reversa. Para poder resolver o problema da corrente reversa, tenho que aplicar um díodo. Tá? Tenho que aplicar um díodo. Tá? Então é importante que vocês nunca esqueçam de aplicar esse díodo polarizado inversamente. Tá? Tenho que colocar aqui um díodo polarizado inversamente, tá? Então vou colocar aqui o meu díodo polarizado inversamente, cátodo no cátodo e ânodo no ânodo. Sim, pronto. Então tenho ali o meu díodo e, se notarem, já está a funcionar. Então já eliminei também a minha corrente reversa. Então já liga e desliga. Agora então vou aplicar a minha lâmpada, tá? A minha lâmpada, quero ver a minha lâmpada acender e apagar no Proteus. Tá? Quero ver a minha lâmpada acendendo e apagando no Proteus. Vou então pegar, a minha lâmpada está aqui, e a minha lâmpada acende com quantos volts? 220 volts. Vou pegar o VSign. VSign, pode ver aqui no procurar e escrever VSign, tá? E localizar ele, tá? Então, vamos colocar aqui o VSign. E vamos colocar a sua tensão. Qual é a sua tensão? Para poder acender a lâmpada, 220 volts. Então, vou colocar aqui o 311, né? 311. E com uma frequência de 50 Hz. Ok. Vamos lá ver então se a minha lâmpada vai acender. Se notarem, a lâmpada acendeu. Espero que estejam a ver. Vou dar um zoom para vocês verem melhor aqui a minha lâmpada acesa. Espero que estejam a ver bem, tá? Minha lâmpada está aqui, está acesa. Agora, basta interromper um dos lados dessa ligação e ligar no pino comum e no pino normalmente aberto do meu relé. Assim então, tenho o meu projeto feito. Vamos lá ver agora ela funcionar na totalidade. Vou dar um zoom aqui. Espero que estejam a ver bem. Agora sim. Vou apertar para acender a lâmpada acendeu, o relé abriu,
e vou apertar para apagar a lâmpada novamente e se notarem, a lâmpada apaga. O relé voltou novamente no seu estado inicial, tá? Então é assim que vocês devem usar devem fazer o vosso controle de carga para acender e apagar uma lâmpada, tá? É assim que vocês devem fazer para acender e apagar uma lâmpada. Vou só mudar aqui a tensão da lâmpada para 220 volts e ver o efeito, tá? E ver o efeito. Tá aí, a lâmpada acendeu, tá? A lâmpada está acesa, espero que estejam vendo ali. A lâmpada ficou de cor amarela e quando eu apertar novamente no meu controle remoto, a lâmpada apaga, tá? Ela leva um tempo para apagar, tá? Leva um tempo para apagar, para acender e apagar. Então, esse é mais ou menos o que nós queríamos discutir convosco na aula de hoje, tá? Na aula de hoje. Esse é o esquema. Vou deixar o esquema para você ver, tá? Esse é o esquema. Temos aqui o circuito feito, tá? Espero que vocês tenham percebido como fazer o esquema elétrico. Espero que vocês possam fazer esse mesmo esquema no Proteus e na próxima aula vamos então ver o circuito prático, tá? Vamos ver o circuito prático desta mesma aula. Por isso, não perca a próxima aula. Não esquece de cumprir as medidas de higiene, tendo em conta a Covid, lavar as mãos com água e sabão ou desinfetar com álcool gel, fazer sempre o uso da máscara sempre que sair de casa, é de uso obrigatório e esperamos nos encontrar tão breve que as aulas retomarem. Então, por favor, faça o dever de casa, que é completar o esquema elétrico aplicando as 3 cargas em falta. Muito obrigado. Nos vemos na próxima aula com muita motivação.